quem já percebeu que nós estamos vivendo dias inéditos, dias incríveis? Quem sente que tem algo muito grande vindo em nossa direção? Diga amém. Irmãos, essa igreja não é normal. Essa igreja não é normal. Está chegando muita gente, muita criança. Ó, o pastor vai pregar agora, tá bom? Vocês vão me ver pregar? Sim? Então tá. Está chegando muita gente que precisa de um milagre. E o Deus que opera milagre está aqui. E eu estou feliz. Deus está entregando chaves nesses dias. E você vai sentir no teu espírito, na tua mão. Mas a palavra é: tome muito cuidado. Não deixe as distrações roubar o que Deus tem para você. E nós vamos aprender hoje com a nossa maior referência. Diga: Jesus. Não todos, Jesus é a minha maior referência. Aleluia. Da mesma maneira que nós fomos tentados, que nós somos todos os dias, Jesus também foi. Eu quero falar de uma passagem muito conhecida que você conhece muito bem, mas com revelações profundas para o dia de hoje, para esse momento, para essa hora. Amém? Então vamos ler juntos Lucas 4, por favor, coloca aí. E Jesus, cheio do Espírito Santo, fala assim: cheio do Espírito Santo. Fala para o teu irmão: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Para onde ele foi? Fala assim: para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Abaixa só um pouquinho o teclado para mim, só um pouquinho. Isso. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Diga aleluia. E o diabo, levantando um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Diga aleluia. Levou-o também a Jerusalém e pôs sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentarão nas mãos, porque nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Diga assim: cuidado. Fala para o teu irmão: cuidado, mais uma vez. Pode falar, repita. Com as distrações. Eu entendo que todas as vezes que nós estamos prestes a viver algo muito grande, o diabo vai nos tentar. E eu quero falar de Jesus.
Porque hoje, nos dias de hoje, muitos estão confundindo as vozes, querido. Guarde o que eu vou falar para você, a voz mais parecida com a voz de Deus é a voz do teu coração. E a Bíblia diz que enganoso é o nosso... Aleluia. E quantas pessoas estão perdidas, quantas pessoas estão batendo cabeça e rodando em círculo, quantas pessoas ungidas por Deus, chamadas para um propósito grande, mas elas não querem esperar ouvir a direção de Deus. Então elas andam, elas se movimentam por barulho e não por visão. Uau. Fala para o teu irmão, Mateus, você não é morcego. Fala aí para o teu irmão, você não é morcego, Ronaldo. Morcego que movimenta por barulho. Você pega, na roça a gente fazia isso, pegava um bambu bem alto e ficava assim, o morcego vinha, quem se lembra disso? Morcego, ele se movimenta por barulho, mas você, como eu, nós somos águia. E águia não se movimenta por barulho, ela se movimenta por visão. Aleluia! Tem muita gente que quer barulho, barulho, barulho. E na verdade Deus está te esperando no escuro do seu quarto. É ali que Ele vai te dar visão, a direção. Posso liberar uma palavra profética? O que vem na tua direção, eu vejo, é muito grande. Não se distraia. Uau! Eu estou falando de Jesus, que viveu 30 anos, Ale, 30 anos. Então agora ele vai e ele é batizado, André, pelo João Batista. E ele sai das águas. E a Bíblia diz que ele ora e o céu se abre. Eles não entenderam. Tem pessoas que nesse momento vai orar e o céu vai abrir. E agora, João, ele vai entrar nos 3 melhores anos da sua vida. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e pousa sobre ele. E quando o Espírito Santo enche ele, o Espírito Santo leva para onde? Uau! Quem aqui já fez campanha para sair do deserto? Não responde. E Deus está falando, você precisa ir para o deserto. Irmãos, o deserto é um lugar tremendo. Você paga para fazer faculdade, no deserto a faculdade é grátis, 0,800. Aleluia. O deserto é a maior faculdade, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito e vai para o deserto. Tem gente que diz, eu sou cheio do Espírito e só quer ir para onde está a multidão, para os holofotes. Mas João Batista pregava no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Tinha alguém clamando no deserto. Talvez você pense um deserto físico. Você não está entendendo. Quando a pastora Adriele encontrou com alguém que estava no deserto, ela foi a voz do que clama no deserto. Você está entendendo? Aquela oferta era a água que o deserto precisava naquele momento. Naquele momento o deserto floresceu, Ronaldo. Meu Deus do céu. Ei, você está querendo estar aonde? Você está procurando estar aonde? Se Deus está te chamando talvez para o deserto. Eu já falei aqui para os meninos aqui, os adoradores, quando chegam os músicos, eu falo assim, leva para o Ebenezer. É nesses lugares que eu quero ver os adoradores, irmão. É no deserto. Eu amo estar naquele lugar. As pessoas falam, pastor, você não pode ir mais lá, sua agenda é tão cheia, você tem tanta coisa a fazer. Eu falei, não, deixa eu ir lá. É porque eu conheço aquele lugar, é um lugar que nem eles mais acreditam neles, mas o meu Deus, na casa do oleiro não tem lixo, porque Ele sempre restaura o vaso. Aleluia,
Ah, meu Deus. Então, o Espírito Santo ele vai te encher. E pode ser que ele te leve para o deserto. Pergunta, por quê? Porque você precisa ser tratado. Pergunta, por quê? Porque no deserto que os homens fortes são treinados. Todos os maiores exércitos do mundo são treinados no deserto. É quando você sai da sua zona de conforto. É quando você não tem mais recursos, não tem mais força. E aí você começa a usar a criatividade que Deus te deu. Aí você começa a usar a força que Deus te deu. Aí Ele mostra para você quem Ele é na sua vida. Agora deixa eu te dar a melhor notícia de todas. Sabe por que você vai ter que ir para o deserto muitas vezes? Pergunta por quê? Porque é no deserto que Deus fala. Irmãos, você está querendo estar no meio de todo mundo, mas está todo mundo falando, há muitos ruídos, há muitas vozes, e você não está discernindo a voz do Pai. E no deserto Deus sempre fala. Então eu prefiro estar no lugar que Deus está falando comigo, do que estar funcionando sem a aprovação dEle. Guarde isso, é um perigo você prosperar naquilo que Deus não aprova. É um perigo você ter resultados naquilo que Deus não se agrada. Então o deserto é aquele lugar que Ele te leva. Deixa eu ler um pouquinho aqui, Deuteronômio 8, 2 ao 4. Lembre-se de todo o caminho que o Senhor seu Deus o fez percorrer no deserto, por 40 anos, para humilhá-lo e para prová-lo. Ah, irmãos, eu prefiro ser humilhado por Deus do que ser exaltado pelos homens. Glória a Deus, tem duas pessoas comigo. Porque aquele que se humilhar, e para prová-lo, para saber que estava em seu coração, o tempo todo Deus quer olhar para o teu coração. Ele também os sustentou no deserto, onde ninguém os alimentava. É no deserto que você fala, não é com a força das minhas mãos, mas é Deus que me sustenta, aleluia. Você vai ver o cuidado dEle, o zelo dEle. E talvez você não se sente amado, valorizado por homens. E você não vai ser mesmo, nem Jesus foi. Você não é melhor do que Ele, nem eu sou melhor do que Ele, jamais. Agora, é nesse lugar que Ele vai te sustentar, para você entender como Ele te ama. Ah, meu Deus do céu. Isaías 35, a partir do 1 até o 10, vai dizer que o deserto é as terras secas se alegrarão. Aleluia. E as terras secas florescerão como uma rosa. Meu Deus. Eu estava orando por alguém ontem é o dia que eu atendo aqui na igreja, terça-feira. Eu estava orando por alguém e eu vi ela num jardim. E desse jardim eu via muitas plantas, mas eu vi uma rosa vermelha. Eu vi ela como uma criança, de um vestidinho assim, de bolinha, ela dançando e o Senhor dançando com ela. Uau, que visão extraordinária. E quando eu orava por ela, então Isaías 35 vai falar que é no deserto que as terras secas florescerão como uma rosa, porque o deserto brotará como uma rosa e florescerão como um jardim no deserto. Eu tenho certeza que tem alguma área da sua vida que está um deserto, eu tenho certeza, porque você só vai ser pleno lá. Mas o Senhor está dizendo que hoje Ele quer florescer. E dessa terra seca Ele quer florescer, aleluia, e vai nascer uma linda rosa, ei, aleluia. João 1:23 disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista estava cumprindo o que o profeta Isaías já tinha dito, que era no deserto que ele tinha que estar. Para quê? Porque algo precisava endireitar, aleluia. A igreja de hoje precisa endireitar.
Porque pararam de falar do céu, porque pararam de pregar sobre santidade, aleluia, porque não há mais arrependimento. Aqui existe um povo ainda, Senhor, remanescente, aleluia, um povo que não deixa de pregar a Tua palavra, de viver a Tua palavra. Doa quem doer, Jesus vai ser exaltado neste lugar, aleluia. O evangelho que eu conheço ainda é o mesmo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Há um convite para que voltemos ao primeiro amor, querido. Oséias 13:5: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Talvez você vai ter que ir para o deserto para você conhecê-la. Meu Deus. Primeira carta aos Coríntios 10:5: mas Deus se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Talvez o Senhor vai te levar para o deserto para que você se prostre. Ei, Felipe, você é um homem de dura serviço. Você precisa se prostrar. Não há adoração que não seja prostrado. Por isso o diabo quer que você entre na igreja e fica com a cara de maracujá azedo. Ele quer que você seja fiscal da igreja. Tem gente que sabe o que acontece tudo. Você não viu? Eu falei, eu não vi, eu estava adorando, eu estava na melhor parte. Se você está vendo muito, é que você não está adorando, querido. Você está vendo muita coisa, muita gente. Ei, adore Ele, enxerga os pés dEle. Talvez Ele te leve para o deserto para você verdadeiramente entregar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Ele, aleluia. Deuteronômio 2:7: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Fala para o teu irmão, é muito melhor estar no deserto com Deus do que estar no oásis sem Deus. Irmãos, eu só quero estar com Ele. Eu ia falar algo aqui, mas eu acho que vocês não estão preparados para ouvir. Não vou falar. Querido, se Ele estiver no inferno, eu quero estar lá. Você tem maturidade para receber isso? Porque se Ele chegar no inferno, o inferno deixa de ser inferno. Tem alguém comigo aí? Pelo amor de Deus. Eu só quero a presença dEle. Porque a Bíblia diz que se você estiver no mais alto monte, lá Ele estará. Se você estiver nas profundezas do mar, lá Ele estará. Se você fizer a sua cama no inferno, lá também Ele vai estar. Aleluia! Ei, eu quero estar com Ele. Então a Bíblia diz que Ele enche Jesus, o Espírito Santo, e leva-o para o deserto. Irmãos, eu estou falando de Jesus o homem. Por isso diz o Filho do homem, é para você entender a humanidade de Jesus. O homem que nunca pecou, mas que se tornou 100% homem. Não entra nessas teologias que Jesus era diferente. Não, querido, Ele foi 100% homem. Ele esteve aqui de uma maneira legal. Sabe por quê? Porque Ele entrou pela porta. Isso é para outro dia. Isaías 43, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda ao nosso Deus.
Marcos 1,4, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Nós precisamos continuar pregando o arrependimento. Irmãos, a unção que está nesse lugar está tão pesada, que está trazendo as pessoas para o arrependimento. Sabe por que isso está acontecendo? Quem quer saber, diga amém. Pelo motivo do recado mais importante que vocês não deram. Viu, boas-vindas? O recado mais importante de todos esses são importantes, mas é que sábado nós vamos ter 12 horas de oração aqui. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Eu já vi pregadores que pregavam o mundo inteiro cair. Eu já vi cantores que cantavam como ninguém cair em estádio para 200 mil pessoas caírem, mas eu nunca vi um homem de oração cair. A oração precisa voltar para a igreja. Você quer medir a força de uma igreja? Olha para a oração dessa igreja. E é para todos. Ontem eu pregava isso para os pastores dessa casa. Não existe oração para o ministério de oração, não, a oração é para todos. Fala para o teu irmão, você precisa orar. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Mateus 3,3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, por que eu estou repetindo isso? É porque por muito tempo o Brasil foi considerado um deserto, a escória, o paizinho, mas há um rio que foi liberado para essa nação. As águas de Deus vieram para essa nação. Aleluia. E esse deserto e esse vale florescerá. Eia! Tem alguém que crê aí? Aleluia. Irmãos, é que eu não tenho tempo. Eu quero que você pegue essa palavra no espírito. Lucas 1,80. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aonde o menino, que menino é esse? João Batista. Aonde ele crescia? No deserto. Aquele que ia ser a boca de Deus, ele crescia no deserto. Irmãos, cuidado com a sua boca. Aleluia. Essa hora some os amém. Sabe, toda mulher de Deus que eu conheço, ela fala pouco. Ai, doeu agora. Ela fala na hora que tem que falar. No púlpito. Na oração. João Batista, ele crescia no deserto. Ele ficava robusto, ele se fortalecia nesse lugar em espírito. Por que eu estou falando de João Batista o tempo todo aqui? Olha para mim, a unção que Deus está liberando é a unção que estava sobre João Batista. João Batista, ele representa uma unção, querido. A mesma unção que estava sobre Elias, estava sobre João Batista. E Deus o Pai está liberando sobre Jacareí. Que unção que é essa? Pergunta, que unção que é essa? Aquela que vai endireitar o caminho, libertar os cativos e preparar a volta dele. O Salmo 105, ele diz assim que enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Fala assim para o teu irmão, não se preocupe. De dia e de noite, o Senhor vai cuidar de você. Aleluia. Isaías 31 vai dizer que o deserto se alegrará. Meu Deus, consegue colocar isso aí para mim? Isaías 35 vai dizer assim que o deserto se alegrará
e crescerão flores nas terras secas, cheio de flores. O deserto cantará de alegria. Olha lá, não, volta aqui, cantará de alegria. Ei, o povo de Deus é um povo alegre. Se alguém perguntar por que lá na igreja as crianças ficam lá, nossa, parece uma bagunça, deixa eles bagunçar aqui que eu quero eles aqui, não no mundo. Porque o povo de Deus, ele é um povo alegre, querido. Quem é alegre canta, dança, pula. Eu amo pular com as crianças na presença de Deus, porque quando eu tinha a idade deles, eu estava num bar. Estava lá debaixo da mesa de bilhar, vendo aqueles homens tomar aqueles copos de cachaça. E falava, quando que eu vou poder fazer aquilo? E agora eu vejo as crianças pulando aqui, e eu vou deixar a religiosidade falar, não pode. Pode sim. Porque, aleluia, florescerá e também júbilo. Sabe o que quer dizer júbilo? É um grito. Júbilo quer dizer um grito, querido. Literalmente, gritai. Quando você está na presença de Deus, você tem que jubilar. É um grito mesmo. É alegria, aleluia. É alegria do Senhor. É a nossa força. Aleluia. Deus o tomará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Se Deus permitir, ainda esse ano eu vou subir o Monte Carmelo, eu vou orar por você, e o fogo de Deus vai descer sobre você. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Coloca aí, filho, me ajuda aí. Fala assim, todos verão a glória do Senhor e verão a grandeza do nosso Deus. Eu estou aí em Isaías 35 mesmo. Vai pulando aí. Olha lá. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, todos verão a glória do Senhor sobre Jacareí e verão que Ele é um Deus grande. O Deus grande, Ele não cabe só na hipe. Ele tá esticando assim, está indo lá no shopping, lá no parque da cidade, aleluia, nas praças, Ele vai chegar nas biqueiras, aleluia, Ele vai chegar até as prostitutas, aleluia, Ele vai chegar até os traficantes, os viciados, vem, na casa do Pai tem lugar para você. Ele vai chegar no órfão, no esquecido, naquele que está tomando remédio depressivo, Ele vai conhecer a alegria do Senhor, aleluia, aleluia, meu Deus. Então, o deserto vai florescer, o vale vai florescer. Pode vir alguma coisa boa de Jacareí? Diga sim, eu, aleluia. Diga sim, eu e minha casa, aleluia. Porque um grande avivamento vai acontecer na sua casa. O Senhor vai batizar os teus filhos, seus filhos vão acordar orando em línguas, racaxé. As crianças orando umas pelas outras. Domingo tinha um menino de 8 anos orando pela mãe aqui, irmãos. Eu não consegui olhar para ele, senão eu olhei para o João estava servindo. Eu falei, eu não consigo olhar, senão eu vou ficar chorando, não vou conseguir pregar. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Essa semana uma pessoa me procurou, falou, pastor, vocês oraram semana passada pelo meu pai que estava com câncer e ele foi curado. O irmão, aplauda Jesus, vai. Ele cura câncer. Ontem eu recebi uma ligação, uma filha dessa casa falou, pastor, o irmão João, que vem aqui domingo de manhã, nosso irmão João, que cuida aí do estacionamento, do jardim, ele falou, ele teve um transplante de medula, gravíssimo. E ele falou assim, o médico falou que foi 100%. Eu falei, porque o médico operou ele é 100%.
Ei, Deus tem ouvido a oração dessa casa. Ele tem se inclinado para a oração. Por isso o diabo não quer que você ore. Por isso o diabo quer que você se distraia. Você está se distraindo, querendo estar em lugares, e talvez o Espírito Santo quer te levar para o deserto, para que você possa ouvi-lo. Então a Bíblia diz, volta lá em Lucas, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto. Verso 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. Fala assim, ele teve fome. Cuidado, irmãos, que o diabo sempre vai olhar para a tua fragilidade. Quando você mostrar alguma fragilidade, é ali que vai vir o tentador. Jesus teve fome, então ele pega uma bandeja de pão e diz, coma. Uma bandeja de pedra. E ele tenta o nosso Jesus. Olha para mim que Deus está trazendo uma rema aqui. Ele fala, usa o seu poder. Mas não era a vontade do Pai. Usa o seu talento. Mas cuidado, será que é a vontade do Pai? Usa o dom que Deus te deu, mas será que é a vontade do Pai? Amo esse silêncio. Quando nós estamos prestes a alcançar o nosso objetivo em Deus, somos antecedidos por uma investida do diabo. Guarde isso. Toda vez que Deus já liberou os anjos para te entregar o seu propósito, o diabo vai aparecer na frente e vai tentar roubar o teu propósito. Quer uma chave poderosa? Quando tiver tudo dando errado, começa a glorificar. Fala, eu estou chegando lá. Só falta uma porta. Toda vez que o negócio fica cinza, eu começo a glorificar. Ei, tem coisa grande vindo aí. Porque quem não tem discernimento no Espírito, ele vai parar nessa hora. Ele vai retroceder nessa hora. Ele vai aceitar o prato. Ele vai fazer como Pedro, que corta a orelha do Malco, mas não era para cortar a orelha. Por que Jesus pega a orelha dele e cola de novo? Porque ele ia ser sacerdote precisava ter orelha. Quando Pedro age na carne, ele quase rouba o propósito do pobre coitado do Malco. Você precisa permanecer no Espírito. Olha, a proposta parece boa, transforma essa pedra em pão e coma. Usa o poder que Deus te deu, cuidado. Deus está falando com alguém aqui, cuidado, usa aí. O nosso inimigo, querido, ele vai querer confundir a sua identidade. Ele fala assim, a primeira coisa no verso 3, coloca para mim. Se tu és o filho, olha isso. Se tu és o filho, ele está querendo colocar dúvida em Jesus. Por isso que eu estou falando que aqui era o homem. Você não é filho nada, rapaz. Você é filho do Zé, carpinteiro, da Maria, lá naquele vilarejo pequenininho, lá Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É menor que Santa Branca. Guararema. Claro que pode. Você está fedido, rapaz. 40 dias aí. Se você ler, você vai ver que Jesus corria dos bichos. Tinha bicho, bestas feras. Eu acredito que ele dormia em caverna. Talvez ele ficava em cima da árvore para se esconder, com frio, fome. Imagina o estado que ele estava. Então o diabo fala, você é filho, mas é nada. É nada. O diabo sempre vai querer confundir a sua identidade. É nessa hora que ele vai querer confundir a sua identidade. É nessa hora que ele vai tentar você, para você não saber quem você é. Ele vai usar a sua fragilidade. Ele quer te enganar.
Ele está falando para Jesus: vai, mostra aí quem você é então. Libera poder aí, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus dá uma resposta maravilhosa, pergunta qual? Ele prefere obedecer à vontade do Pai do que manifestar o seu dom, o seu talento. Uau! Cuidado em querer manifestar o dom e o talento e não obedecer à vontade do seu Pai. Há um perigo aqui. Jesus está focado, fala focado. Fala assim, vulnerável, mas focado. E Jesus respondeu dizendo, está escrito. Aleluia. Como é bom conhecer a palavra, irmãos. Jesus lança um Deuteronômio 8:3. O que está escrito em Deuteronômio 8:3? Coloca aí rapidinho, depois você volta aí. Hoje eu vou judiar de vocês. Deuteronômio 8:3. Olha isso. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram. A outra parte, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ei, olha para mim. O povo de Israel lá no deserto, eles fraquejaram. Eles murmuravam o tempo todo, não vai ter pão, não vai ter pão, aí tinha pão, não vai ter carne, não vai ter carne. Agora Jesus não, ele recusa o pão, ele recusa, por quê? Porque ele queria obedecer à vontade do Pai. Não importa o que falte para você, se você tem uma palavra que sai da boca de Deus, você tem tudo, querido. Aleluia. O povo no deserto murmurava, mas Jesus não. Quando ele fala assim, tu és filho, porque Adão, pastor Valdiclei, era considerado filho de Deus, e os israelitas eram considerados filhos de Deus. Então Adão, ele aceitou o prato de Satanás. Agora vem o segundo Adão que não aceita, aleluia, para mostrar para você que você também pode não aceitar o prato de Satanás, porque Jesus venceu para você ser mais do que vencedor. Jesus está dizendo, ele não aguentou e caiu, mas eu vou permanecer firme. Fala para o teu irmão, o vencedor não é o mais forte. Fala assim, um vencedor é o que tem mais resistência. Você não vai vencer batendo em ninguém. Você vai vencer dizendo não para a sua carne e sim para o teu Pai. Você quer vencer muita briga. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Você quer vencer discussões, você quer ter razão. Ei, irmãos, quem é casado aqui sabe que você não precisa ter razão, você precisa ser feliz. Quem é homem então sabe que você nunca vai ter razão. Olha para mim, por favor. Deus está te ensinando algo essa noite. Não queira vencer da forma errada. Você vai vencer obedecendo à vontade do Pai. Quando você usa a palavra, querido, como Jesus usou Deuteronômio ali, agora o inimigo também vai usar a palavra. Ele sempre vai mudar a sua estratégia. Primeiro ele vai na sua fragilidade física, agora ele vai na palavra. Essa palavra é mais atual do que o jornal de amanhã, já dizia Billy Graham. Pergunta, por quê, pastor? Porque tem muita gente se perdendo na palavra hoje. Tem muita gente, olha para mim, fazendo para Deus o que Deus não pediu para fazer. Essa semana eu estava orando e Deus falava, o não é muito melhor do que o sim. Eu falo, como assim, Senhor? O problema de Eli foi dizer só sim para Ofni e Finéias. E ele não amou eles. Ele perdeu eles. Porque quem ama fala não. Eu não quero ser Eli. Então se prepare, eu vou falar muito não para você. Porque eu não quero que você seja Ofni e Finéias.
Eu quero que você se levante como Samuel. Aí no 5 ele diz assim: e o diabo levando a um alto monte. Meu Deus, preste atenção. Que bom que está gravada essa mensagem, porque eu sei que ela vai chegar mais longe. O Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. E o diabo levou ele para onde? Cuidado, querer ir para um lugar alto. Preste atenção quem está te levando. Sabe o que o Senhor me revelou essa tarde? E se você não quiser essa palavra é só para mim. Que o diabo não tem problema em te levar para o lugar alto. O diabo não tem problema em te promover. Pelo contrário, ele quer. Porque quem está num lugar baixo não tem queda. Ele quer te levar para um lugar alto, para que a queda seja terrível. O Espírito Santo leva para o deserto, mas o diabo leva para o lugar alto. Talvez você está almejando muito o lugar alto. Cuidado, quem está te levando? Porque tudo em Deus começa por baixo. Aleluia. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer fazer a vontade de Deus? Pega uma toalha e uma bacia. Nenhum amém. Cuidado. O diabo sempre vai querer te confundir pela palavra. Então ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: vou dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, coitado, e eu dou a quem quero. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Mas deixa eu te ensinar algo. O verbo jazer não é pertencer. Essa caneca é minha. Se eu esquecer na sua casa, você vai dizer: essa caneca jaz na sua casa, mas ela me pertence. Tem alguém comigo? O diabo está fazendo a festa aqui, mas nada daqui pertence a ele. Tudo é do Senhor. Ele está fazendo o que ele está fazendo porque Adão entregou. Nós entregamos. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo? Fala eu. Está escrito: não dê lugar ao diabo. Ele está falando para você, para mim. É nós que damos lugar para ele fazer o que ele quer. Mas se eu tomar a mim a autoridade que pertence a Jesus, você vai ver uma cidade sendo transformada. Irmãos, Jacareí vai viver os melhores anos da sua história. Por quê? Porque um povo se posicionou e eu faço parte desse povo. Eu não abro mão de entregar essa cidade a Jesus Cristo. Você está entendendo a chave, pastor Magalhães? Deus está liberando chaves. Tem profeta nessa cidade. E nós vamos incendiar essa cidade. Nós não vamos entregar essa cidade. Por isso, se você ouvir alguém murmurando sobre Jacareí, não fala isso. Jacareí é terra boa. Não deixa murmurarem contra a sua cidade, não, irmãos. Você que é de Santa Branca, de Guararema, fala: não, pastor, Santa Branca é uma cidade abençoada, Guararema é uma cidade abençoada. Eu brinquei com vocês. Quantas vezes, irmãos, eu trabalhei a vida inteira em São José. Jacareí é um bairro de São José. É nada. Eu nunca aceitei essa brincadeira. Falei: vocês vão muito para Jacareí ainda. Hoje eu sou pastor em Jacareí. Tem mais de 25 famílias de São José que congregam aqui. Irmãos, não aceita não. Meu pai me ensinou que a melhor cidade que existe é a que você mora. O melhor carro que existe é o que você tem, Nanda. Agradece que cresce. Então o Espírito levou para o deserto, mas o inimigo levou para o lugar alto.
Fala para o teu irmão, cuidado, você só cai de lugar alto. Mas no verso 7, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Algumas versões vão ensinar aqui, se tu prostrado me adorar. Irmãos, como eu amo o Espírito Santo, pergunta por quê? Porque até com o diabo eu consigo aprender. O que? Como é a adoração no céu, porque ele já esteve lá no céu. Lembra que ele estava lá? E por causa do orgulho ele foi lançado de lá? Quem se lembra, quem já leu isso em Ezequiel? Olha para mim, cuidado com o orgulho, porque o orgulho é pior que o diabo. O orgulho que fez o diabo sair de lá. Então ele fala assim, se prostrado me adorares. Ele sabe como é a verdadeira adoração, pastor Valdeclei, como é prostrado. Se você é muito rígida, muito rígido, você não se prostra, não se dobra, você não é adorador nada. Se você não é maleável, não é amigável, você não é adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele se prostra. O que é uma pessoa prostrada? É rendida, querido. Não tem ego, não tem eu. Aleluia. Aleluia. Então o verso 7 diz que se prostrado me adorar. Então Jesus responde dizendo, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Aleluia. Ele ensina como é adoração, mas Jesus ensina como é melhor obedecer. Porque adoração, guarde isso, é sacrifício. Adoração é sacrifício. A verdadeira adoração. Olha para mim, ele fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Então agora ele diz, levou também a Jerusalém e pôs sobre um pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, de novo, lança-te daqui para baixo. Então ele usa o Salmo 91 aqui, 10, 11, 12, lança daqui que o Senhor vai dar ordem ao seu respeito, os anjos vão te sustentar e usa a palavra. Irmãos, essa palavra é muito atual. Quantas pessoas usando a palavra distorcida. Ele usa o salmo distorcendo tudo na hora errada, do jeito errado. Então Jesus usa Deuteronômio 6,16 da maneira correta. Aleluia! A palavra vem cortante, poderosa. Então Jesus diz, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora, então Jesus vence. Como? Pela palavra. Fala para o teu irmão, a sua vitória vai acontecer pela palavra. Jesus não venceu com superpoderes. Jesus podia dar uma ordem, vir um monte de anjo, ele falou isso para Pedro lá, mas ele não quis. Por quê? Porque ele venceu da forma que eu e você podemos vencer, na palavra. Ah não, tem alguém comigo aí? Então, a Bíblia diz, não em Lucas, mas nos outros evangelhos, que os anjos vieram e o alimentaram. Eu vejo já os anjos vindo para te alimentar. O pastor André falou, tem anjos nesse lugar hoje. E os anjos só vêm para um propósito, sabe qual é? Para te entregar presentes, para te entregar recados. Quando o anjo vem, ele vem para te servir, porque os anjos vêm para servir os filhos que hão de herdar a salvação. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Tem alguém que é salvo aqui pelo sangue de Jesus? Então os anjos vieram. Eu quero encerrar dizendo isso, querido. Você vai vencer pela palavra, você vai obedecer à palavra. E você vai entrar nos 3 melhores anos da sua vida. Fica de pé que eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus sai desse
deserto. Guarde isso. E ele entra nos 3 melhores anos da sua vida. Não tem problema em passar pelo deserto, porque é neste lugar que você vai sair muito mais forte. Agora, dos 30 aos 33,5, Jesus vive tudo o que você imagina. E eu posso te dar uma boa notícia, quem quer diga amém, está disponível para você viver também. Porque o Espírito é o mesmo Espírito que estava sobre ele, ele está disponível aqui essa noite, aleluia. Então, agora, Jesus sai desse lugar, pela palavra, vencendo pela palavra, e agora os cegos vêm. Fecha os olhos para mim, eu profetizo que os cegos vão ver, que os surdos vão ouvir, que os paralíticos, coxos vão andar, que os mortos vão ressuscitar. Ei, pode passar pelo deserto, Ele está com você, querido. Talvez o seu deserto é uma escassez financeira, talvez o seu deserto é nas emoções, é nas decepções, relacionamentos. Eu não sei qual é o seu deserto, mas o Senhor está falando, vença pela palavra. Toda a resposta que você precisa está escrito na palavra. Você está preocupado por quê, homem de Deus? Com o que você vai comer? Lembra-se que o mais importante é o que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Recalabasurimalabachei. Ei, eu profetizo que os céus estão abertos aqui em Jacareí. Os céus estão abertos sobre a IPE em Jacareí. E você vai entrar nos 3 melhores anos da sua história, porque Deus, o Pai, liberou o rio sobre este lugar. Recalamasorocomandequei. Então não tem problema ir para o deserto, não. Não tem problema passar por essas dificuldades, não. Não, é uma faculdade de Deus para você, é uma escola de Deus para você, mas está escrito como Jesus venceu, então você certamente vencerá. Siga as instruções, siga o manual, a palavra dele é lâmpada para os seus pés, é luz para o teu caminho. Eia! Tirecomalai andarabassou. Eu vejo Deus equipando pessoas hoje aqui. Equipando com a palavra. A palavra vai na sua frente. Você vai lançando a palavra. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia, então começa a ler hoje, começa a ler agora. Começa por Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai, começa pela vida de Jesus. Mas você vai precisar da palavra nesse tempo. A palavra vai abrir portas. A palavra vai dizer para Satanás: aqui não, ei. Ele vai vir. Mas você vai estar equipado com a palavra. Essa espada cortante de 2 gumes. Meu Deus, recomanda lá baixou. Eu vejo pessoas abrindo a boca e saindo a palavra. Chacarabaçou. Ei, querido, eu ensinava isso ontem, é como um avião. Se me perguntarem o que é mais importante, a palavra ou a oração, eu vou te falar, o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Não tem como, querido. A oração e a palavra tem que caminhar junto. Recalabassossô. Sim, volte a ter uma vida de oração como nunca antes. E uma vida na palavra. Todos os dias ter um encontro com a palavra. E talvez você pense que eu não tenho tempo. Olha para o seu Instagram, para o seu Facebook, quanto tempo que você fica nele. Eu tenho certeza que você tem tempo sim. Recalabachou. Um chamado hoje. Volta para a oração e para a palavra. Recalabaçou. É só assim que o diabo não vai te confundir. É só assim que você não vai cair na tentação dele. Ele vai querer te confundir nesse tempo,
mas permaneça firme, porque os 3 melhores anos da sua vida vai se iniciar depois que você falar não para Ele e sim para o teu Pai. Eu te abençoo em nome de Jesus.